Gênesis, capítulo 32, versículo 14. Jacó, porém, ficou sozinho, e lutou com ele um varão até o raiar do dia. E como ele viu que não podia prevalecer contra ele, ele tocou na área de encaixe da sua coxa, e se desconjuntou a coxa enquanto lutava com ele. E ele disse: me deixes ir, porque a alvorada subiu. Porém Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele, o Senhor, disse-lhe: qual o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então ele, o Senhor, disse: não chamará mais o teu nome Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com homens e prevaleceste. Então Jacó lhe perguntou e disse: declara-me agora, qual o teu nome? E ele respondeu: por que perguntas pelo meu nome? E ele o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, que significa rosto de Deus, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e foi libertada a minha alma. Aleluia. Eu quero compartilhar essa palavra de graça para nossas vidas. E Jacó é uma das figuras mais fortes no Antigo Testamento da livre graça de Deus sobre a vida de todo homem. Uma das coisas que acontece tendenciosas na pregação, da justificação pelas obras, do esforço, a pregação da lei, é tentar achar qualidades nas vidas dos personagens bíblicos, e eles vão até o ponto de dizer: Deus usou fulano de tal por causa dessa característica, por causa desse fator ou por causa deste ato. Porém, quando a gente se depara com Jacó, a gente se pergunta, lendo todo o texto e contexto da vida e história de Jacó, qual seria características proeminentes na vida de Jacó? É o contrário, ele não tinha característica nenhuma. Jacó, na verdade, toda a sua vida é uma decadência, ele vem decaindo, ele já começa a vida agarrado aos pés do seu irmão Esaú, e é um símbolo de pessoas que tentam alcançar vitória por meios que não são agradáveis a Deus, ou pelo meio da carne e não por meio da fé, não fixado em Deus, em uma promessa que Deus faz, mas pela carne. E Jacó era essa figura. Logo depois, ele, por ter roubado a primogenitura, o direito da primogenitura do seu irmão, ele cria um ódio mortal com seu irmão Esaú, parte e vai morar lá pelas bandas de Padã Arã, e ali ele começa a enriquecer, se dá bem na nossa cultura. Ele acaba tendo atritos agora com Labão e também precisa sair daquele local. Ou seja, Jacó não tinha características, não tinha qualificativos. E o que a gente podia falar sobre Jacó é exatamente ao contrário. Analisando a vida de Jacó, ele era uma pessoa que ora estava na fé, ora estava nas circunstâncias, ora estava no espírito, ora estava na carne, ora estava cheio de certeza, ora cheia de dúvida. Mas analisando e trazendo para nossas vidas, quem é Jacó? Jacó sou eu. Jacó é você. É uma pessoa que às vezes acaba
se levando por circunstâncias, por problemas, por dúvidas e por incertezas, por medos e por aí vai, né? Se fossem escrever uma história talvez sobre minha vida, que característica? Só tem uma característica, é a graça de Deus. E assim foi na vida de Jacó. A livre graça de Deus escolheu Jacó, escolheu este homem para que nele se manifestasse a promessa de Deus, se manifestasse a descendência daquele que viria, se manifestasse as 12 tribos. E algo acontece. A gente lê um texto que Jacó agora ele tem um encontro com o anjo do Senhor, que é um símbolo de Jesus personificado, a aparição de Jesus no Antigo Testamento, é uma teofania, e a Bíblia diz que ele luta com Deus, mas aquele anjo toca a sua coxa. Veja, um homem que a vida toda tentou tudo pelo esforço, né? Mesmo sendo tão inconstante, ele era muito forte, determinado para conseguir as coisas. E o que acontece? O anjo toca-lhe a coxa, que é um simbolismo de retirar a força humana, e que aquele que vivia pelo esforço, pela lei e por aí vai, pelos seus méritos, agora tira toda a força. E o anjo pergunta: qual o teu nome? Ele diz, a primeira vez, Jacó. Quando ele diz Jacó, eu sou o suplantador, meu nome significa isso, né? Eu sou esse que a vida toda tentei conquistar tudo do meu jeito, né? Pelos meus esforços, caí várias vezes, levantei várias vezes, fiquei na presença do Senhor várias vezes, me afastei várias vezes. Esse era o Jacó. O anjo pergunta: qual o teu nome? Eu creio que ali houve uma contrição em Jacó. Ele olhou seu histórico, ele olhou sua vida e respondeu: Jacó. Naquele momento o anjo muda o nome dele, e agora o nome dele, que significa suplantador, enganador, o anjo muda o nome dele para Israel, príncipe de Deus. E nenhum outro personagem bíblico representa mais claramente o conflito entre os baixos e altos da vida ou da natureza humana como Jacó. E agora ele se torna um príncipe de Deus por causa da sua característica, não pela livre graça de Deus, que já havia prometido que o maior serviria ao menor. Bom, queridos, porque essa palavra, logo depois de seu nome ser mudado, você encontra as expressões agora Israel, que significa o homem espiritual, e não essa variável da natureza, não essa inconstância, mas porém 14 vezes no Antigo Testamento você vai encontrar, talvez só em Gênesis nesse texto, você vai encontrar o Deus de Jacó. Várias vezes, o Deus de Jacó. Deus está dizendo que tem uma promessa na sua vida, mesmo com essa natureza que você tem, que te leva várias vezes a fraquejar, a ser inconstante, a viver em incertezas, inseguranças e fraquezas. Esse é o Peterson, esse é o Pedro, esse é o Paulo, esse é o João, mas Deus está dizendo: eu sou Deus de Jacó. E assim como Jó, ele teve um encontro face a face com Deus e sua vida foi mudada. O homem espiritual nasceu e se manteve, porque ele é o Deus de Israel. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus como um alimento para a sua alma, como uma cura para a sua alma, porque lá no próprio texto que a gente leu de Gênesis diz que ele viu o Senhor e sua iniquidade foi tirada, a sua alma foi livre. Veja, tinha algo dentro dele que levava ele a muitas tendências, as coisas pecaminosas, porém Deus diz: a sua alma foi liberta. Eu quero fechar
essa pequena palavra com que está um versículo que está em Oséias, capítulo 14, versículo 4, que diz assim: Eu mesmo sararei a tua iniquidade, os amarei por pura graça, porque a minha ira se apartou de ti. Esse é o Deus de amor que nos ama por pura graça. Talvez você seja Jacó, talvez eu seja Jacó, talvez nesse mundo que mais tenho são Jacós, mas Deus nos amou por pura graça e com certeza Ele curará, sarará a nossa alma e nascerá um novo homem, Israel. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém.